Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui, canal da Resenha do Doutor. Vamos trocar uma ideia aí sobre Libertadores da América. Eu sei que tá um pouco atrasado esse vídeo, mas infelizmente não tive tempo de gravar antes. Mas vamos falar sobre os grupos, vamos destrinchar um pouquinho os grupos dos brasileiros aí na Libertadores, aonde eu acredito que cada time vai chegar, como que vai ser essa fase de grupo de cada time brasileiro. Vamos lá, vamos trocar uma ideia. Bora pro vídeo. Começando no grupo A, a gente tem Flamengo, Estudiantes, Cusco estreante na Libertadores e Independente Medellín. Bom, o Flamengo que tem, na minha visão, obrigação de passar em primeiro desse grupo. É o time mais forte, é o elenco mais forte das Américas, então sim, o Flamengo tem toda a obrigação do mundo de passar em primeiro nesse grupo. Estudiantes é um time chato, é um time complicado de ser enfrentado, vem de 10 jogos aí, só 2 derrotas nos últimos 10 jogos. Então, assim, o Estudiantes é um time complicado, é sempre difícil o time argentino, a gente sabe como é catimbeiro, como sabe jogar competição internacional, como sabe jogar as competições sul-americanas, então o Flamengo não vai ter vida fácil, na minha visão, somente contra o Estudiantes dos outros jogos. O Flamengo tem tudo para fazer aí os 6 pontos, tanto contra o Cusco, tanto contra o Independente Medellín e contra o Estudiantes. Pelo menos eu acho que 3 ou 4 pontos o Flamengo faz sem muita dificuldade jogando aqui no Maracanã. E lá na Argentina nada impede de conseguir pelo menos um empate. Então, para mim, o Flamengo tem que passar em primeiro desse grupo. O Cusco tem a dificuldade, é um time que joga aí na altitude, são 3.546 metros de altitude para o time do Cusco. É quase igual a Paz, é a segunda maior altitude que a gente tem dentro dessa Libertadores. Mas é um time fraco. O Cusco é um time muito fraco. Ele que antigamente, em 2019, até 2019, na verdade, era conhecido como o Real Garcilasso, lá do Peru, já participou diversas vezes de Libertadores Sul-Americana. Então é um time um pouco mais conhecido, o Garcilasso, mas virou Cusco, que na minha visão é um time fraquíssimo dentro do campeonato peruano, aí vai sofrendo também, não é um time que está bem no campeonato peruano, e tirando a altitude que pode tentar complicar um pouco a vida do Flamengo, no geral, é um time que não oferece perigo nenhum, principalmente jogando dentro do Maracanã. O Flamengo tem tudo para passar o carro e fazer saldo nesse jogo. Já o Independente Medellín também não é um time que está bem no campeonato colombiano, é um time um pouco mais chato, tem um pouquinho mais de tradição, digamos assim, é um time que até tem uma certa frequência dentro das competições sul-americanas, mas muito mal no campeonato colombiano. Para mim, zero problemas para o Flamengo, zero dificuldades que vai oferecer nesse jogo. Então, para mim, passa Flamengo e Estudiantes. Flamengo em primeiro, Estudiantes em segundo. Para mim, esse grupo se define desse jeito. Grupo B, não vou ficar falando muito, porque não tem brasileiro. Nacional, Universitário, Coquimbo Unido, um time carismático, Coquimbo Unido. E o Tolima, mas para mim passa Nacional e Tolima, são os dois desse grupo que vão passar, na minha visão. E vamos de grupo C agora. Fluminense, Bolívar, Laguaira e Independente Rivadavia. Talvez um grupo que pareça ser tranquilo, mas tem uma certa dificuldade. O Bolívar, que vem fazendo Libertadores interessantes nos últimos anos, tem a altitude que todo mundo conhece ao seu lado, ao seu favor. Então, principalmente jogando na altitude, pode complicar um pouco a vida do Fluminense, mas o Fluminense que vem fazendo um grande campeonato brasileiro, vem fazendo um grande início de temporada. Então, para mim, o Fluminense vem tranquilo nesse grupo. O Laguaira é um time zero tradição, é um time tranquilo. Tem a questão de que eles estão invictos na temporada até agora, segundo colocado no campeonato venezuelano, mas ainda assim é um time da Venezuela que não tem tradição dentro da Libertadores. É um dos países que pouco oferece perigo dentro da Libertadores. Então, para mim, o Fluminense pontua os 6 pontos de boa contra o Laguaira. Tem a questão da logística. Sim, a gente sabe que para chegar na Venezuela é um dos países mais difíceis, mais chatos de chegar. A logística é muito complicada, saindo do Rio de Janeiro até a Venezuela para chegar lá, para enfrentar o Laguaira, mas ainda assim acho que não vai ser um empecilho. E para mim, o Fluminense pontua os 6 pontos contra o Laguaira. Já o Rivadavia, estreante de Libertadores também, ano passado foi super bem lá no Campeonato Argentino, conseguiu a sua vaga direta para Libertadores, mas é um time sem tradição e para mim acho difícil eles conseguirem complicar alguma coisa. É o líder do grupo B na Argentina? Sim. É um time argentino que é complicado? Sim. Mas pelo menos 3 pontos o Fluminense tem que fazer nesse jogo. Jogando no Maracanã, tem que pontuar, tem que fazer os 3 pontos. E aí, se perder na Argentina, acontece, faz parte, mas tem que fazer o seu dever de casa. Então, para mim, o Fluminense passa em primeiro e eu deixo essa segunda vaga com o Bolívar por conta da altitude e da tradição que ele tem na Libertadores. Ah, nunca foi campeão. Não, mas está sempre participando. É um time chato, a gente sabe. Os brasileiros sofrem muito enfrentando o Bolívar lá. Não só os brasileiros, né? Todos os times sul-americanos, quando vão enfrentar o Bolívar lá,
o Strongest, enfim, esses times que jogam na altitude sempre sofrem, sempre apanham bastante. Então, para mim, passa Fluminense e Bolívar, e o Rivadavia aí, que estreando, tem tudo para fazer uma boa Libertadores, mas eu acho que não consegue passar nesse grupo. Eu acho que o Bolívar ainda fica com essa segunda vaga. Grupo D, para mim, o grupo da morte, o grupo mais complicado de ser enfrentado nessa Libertadores, e caiu um brasileiro lá dentro. A gente tem Boca Juniors, Cruzeiro, Universidade Católica e Barcelona de Guayaquil. O Cruzeiro, se continuar jogando esse futebolzinho que tá jogando até agora, não passa. Essa é a verdade. Se continuar do jeito que tá, eu cravo que não passa, pô. Até porque ele tem que focar no brasileiro, porque se não tomar cuidado, vai cair. Lanterna do campeonato, o Cruzeiro vem sofrendo muito no Brasileirão. Então, para mim, se não tomar cuidado, corre risco de rebaixamento. Eu, na minha tier list aí do começo do campeonato, coloquei o Cruzeiro brigando por título. E acho que a grande maioria das pessoas colocou ele, pelo menos brigando lá em cima, Libertadores, alguma coisa do gênero, mas não encaixou. O trabalho do Tite foi muito ruim, muito fraco. Tem a questão agora da chegada do Arthur Jorge, vamos ver se consegue dar um jeito nesse time, se consegue organizar alguma coisa, mas vai ter muita dificuldade o Cruzeiro, se não tomar cuidado, corre risco de rebaixamento sim, e corre risco sim de ficar de fora da próxima fase da Libertadores com esse grupo que tem, que não é um grupo nada simples de ser jogado. Tem o Barcelona, que é um dos adversários, na minha visão, até porque o Corinthians sofreu ano passado com eles na pré-Libertadores, mas para mim o time do Barcelona é um dos times mais chatos de ser enfrentado, principalmente jogando lá em Guayaquil. É muito complicado, é um ambiente hostil, é um clima muito difícil para os brasileiros. O Botafogo sentiu isso nessa pré-Libertadores desse ano, caiu para o próprio Barcelona. Então, para mim, é muito complicada a situação do Cruzeiro nesse grupo. Universidade Católica vai, na minha visão, saco de pancada, acho que vai sofrer para os três adversários, acho difícil a Católica conseguir mais do que 3 pontos, talvez arranque dentro de casa uns 3 ou 4 pontos, mas mais do que isso eu acho muito difícil, e para mim saco de pancadas aqui, a Universidade Católica caiu no pior grupo possível para eles, se eles sonhavam em conseguir alguma coisa nessa Libertadores, acho que não vai conseguir nada, acredito que vai ficar para trás. O Boca Juniors, sétimo colocado só na Argentina, mas tem toda uma tradição em cima da Boca na Liberta. Tem toda a mística da camisa, da La Bombonera, então o Boca é sempre que entra, é um candidato para coisas grandes dentro da Libertadores, pelo menos chegando numas quartas de final, numa semifinal, então o Cruzeiro está muito complicada a situação dele, e vamos ver se as coisas mudam, se após a data FIFA o time engrena um pouquinho, consegue aí encaixar uma sequência de vitórias e aí o cenário muda completamente. O Cruzeiro tem tudo para ser o favorito do grupo se tiver jogando futebol. Peças a gente sabe que tem. Cara, o Gerson precisa jogar futebol ali. O Matheus Pereira precisa voltar a ser o Matheus Pereira do ano passado. O Caio Jorge tem que continuar fazendo gol. Cara, a zaga é muito boa. Tirando o goleiro, o Matheus Cunha fica com o pé atrás. Era reserva, o Cássio infelizmente machucou uma lesão mais séria para o Cássio, e aí precisou entrar o Matheus Cunha, mas talvez o Cruzeiro pensar em tentar trazer um goleiro de um nível um pouco mais alto, o Matheus Cunha não me passa confiança, então para mim esse grupo, se o Cruzeiro não tomar cuidado, vai ficar de fora, e se não tomar cuidado, passa Barcelona e passa Boca Juniors, não necessariamente nessa ordem, é difícil cravar primeiro e segundo, mas se o Cruzeiro conseguir encaixar, o Cruzeiro tem tudo para passar e ser favorito de passar em primeiro desse grupo, se encaixar um futebol decente. Grupo E, ou Grupo E, como você quiser chamar, é o grupo do Corinthians. A gente tem Corinthians, Penharol, Santa Fé e Platense. Não é um grupo fácil pro Corinthians também, até porque começou a hablar um pouquinho, falou em espanhol ali. O time do Corinthians já sofre, a gente sabe disso, infelizmente. Eu, como corintiano, sei como o Corinthians sofre jogando com adversários sul-americanos, mas é um grupo que dá para passar, é um grupo acessível, mas é chato e vai ser um grupo difícil, não é um grupo fácil. O Penharol tem toda a sua tradição dentro da Libertadores, são 5 títulos. Tudo bem, não vence Libertadores desde 1980 e tantos, lá nem lembro exatamente qual é o ano, mas 1980. E então é muito difícil a situação do Corinthians aqui, mas o Penharol é sempre muito complicado. O Corinthians enfrentou recentemente o Penharol na Sul-Americana e sofreu com eles. Então precisa ficar esperto, é o terceiro colocado do Campeonato Uruguaio, é um time que tem tradição, precisa ficar de olho aberto, se não tomar cuidado, vai apanhar lá no Uruguai. Mas aqui, na minha visão, força da Neoquímica Arena, o Corinthians tem que fazer os 9 pontos dentro de casa. Óbvio, os brasileiros, para mim, são sempre favoritos, porque a diferença técnica e a diferença de questão financeira dos times brasileiros para os outros times sul-americanos é muito grande. Então, os brasileiros têm sempre que entrar como favorito, principalmente jogando dentro de casa, tem que fazer o seu trabalho, tem que fazer os 9 pontos, e aí arrancar ponto fora de casa, arrancar um empatezinho contra o Penharol, arrancar uma vitória contra o Platense. Enfim, o Corinthians tem que pontuar fora de casa também, não adianta só pensar nos 9 pontos, porque se ficar com os 9 pontos tem grande chance de não passar de fase. Aí tem o Santa Fé tem altitude, é difícil, é chato, é complicado, são 2.640 metros de altitude,
mas a fase deles não é boa, só o 15º colocado no Campeonato Colombiano. Então, o Santa Fé não está em boa fase, tem altitude que é sempre mais complicadinha. A gente, como eu já disse aí no grupo do Fluminense, os brasileiros acabam sofrendo um pouco mais com altitude, mas o Corinthians tem tudo para vencer o Santa Fé aqui e pelo menos um empate fora de casa. O Santa Fé não está em bom momento, é um time que tem tradição dentro do Campeonato Colombiano, mas pensando em nível sul-americano, não é um time tão tradicional. Para mim, o Corinthians precisa fazer pelo menos 4 pontos contra o Santa Fé. E o Platense, cara, o Platense em 120 anos conseguiu conquistar o seu primeiro título de importância, conseguiu vencer a Copa ano passado. Então, assim, não é um time que tem tradição, não é um time forte, mas é um time argentino que sempre dificulta a vida dos brasileiros. Os times argentinos são catimbeiros, tem jogadores aí que têm uma certa experiência nesse grupo, tem que levar em conta que o estádio deles é pequeno, é um estádio para 28 mil pessoas. Então é um estádio que não é tão hostil, não. Dos argentinos, é o clima menos hostil que a gente tem, é o do Platense. Vão estrear aí jogando em casa contra o Corinthians. A estreia já está definida que vai ser esse jogo. Então o Corinthians precisa abrir o olho, precisa estrear bem, precisa vencer. O time do Platense é um time que vai dificultar a vida, mas o Corinthians precisa fazer os 6 pontos contra eles. É o patinho feio do grupo, é o time que tem tudo para ser o saco de pancadas. Também não vem bem no Campeonato Argentino, é só o nono colocado, então assim, não tá tão bem também. E talvez a gente possa até comparar o Platense com o Mirassol. Talvez o Platense seja o Mirassol argentino, que conseguiu aí uma campanha histórica para conseguir a sua vaga. É óbvio, como eu disse, ele veio pela Copa, não veio pelo Campeonato Nacional, mas ainda assim, o time do Platense é um time que não tem tradição nem dentro da Argentina, muito menos em nível continental. Então, para mim, o time do Platense vai ter vida muito difícil. Se eles conseguirem aí, pelo menos a terceira posição, é muita coisa para eles. Eu já acho coisa até demais. Então, para mim, o Platense fica em último do grupo, com muitas dificuldades, e passa Corinthians e Penharol. Na minha visão, são os dois favoritos do grupo a passar, e eu espero de coração que o Corinthians consiga passar em primeiro lugar. Grupo F, Palmeiras, Cerro Porteño, Júnior de Barranquilha e Sporting Cristal. O grupo mais fácil e mais acessível para os times brasileiros. Palmeiras tem obrigação de passar em primeiro com 18 pontos. Enfim, tem que vencer todos os jogos ou no máximo um empate. O Palmeiras tem tudo para fazer isso, a gente sabe da qualidade. O Abel é um baita de um técnico, o elenco do Palmeiras está reforçado, o John Arias está começando a jogar futebol, está começando a encaixar nesse time, tá se adaptando ao ambiente. A gente sabe da qualidade contra o São Paulo. O gol que ele fez foi um golaço. O John Arias é muito bom. O Flaco, que vem rendendo cada vez mais, para mim, vai para a Copa do Mundo. O Flaco Lopes está merecendo, está jogando muito ali. Então a seleção argentina ganha. Ele vai agregar bastante na seleção argentina, é muito jovem. E então, assim, para mim o Palmeiras tem que vencer o Cerro Porteño. É freguês do Palmeiras. O confronto que mais aconteceu na história da Libertadores é Palmeiras e Cerro Porteño, até porque parece que todo ano eles se enfrentam. Pô, todo ano eu tô assistindo Libertadores, tem pelo menos 2 jogos entre Palmeiras e Cerro Porteño, é impressionante. E aí, sem contar que o grupo do Palmeiras esse ano é praticamente o mesmo do ano passado, só tirando o Júnior de Barranquilha, e que foi o ano passado, se eu não me engano, o Júnior de Barranquilha não estava nesse grupo e quem estava era o Bolívar, tá aqui anotado, eu estava procurando nas minhas anotações, porque, enfim, muita coisa para falar dos times, tem as anotações aqui embaixo, por isso que eu estou sempre olhando para baixo. Então, o grupo é praticamente o mesmo, então tem que bater no Cerro Porteño. Júnior de Barranquilha talvez seja o adversário que complica um pouco mais a vida do Palmeiras, mas ainda assim não é um adversário difícil, não tá fazendo um grande campeonato colombiano, é só o 7º colocado, perdeu seu principal jogador, que é o José Namorado, que foi ano passado, no caso, que foi pro Grêmio, então perdeu seu principal jogador. É um time que não põe tanto medo, não impõe tanto respeito assim. Então, para mim, o Palmeiras faz os 6 pontos aqui nesse jogo também. E o Sporting Cristal, que é o 6º colocado do Campeonato Peruano, mas é um time que tem muitos brasileiros. Paulo Autuori é técnico, tem o Felipe Viseu, enfim, tem mais alguns brasileiros nesse time do Sporting Cristal. Só que é só o 6º do Campeonato Peruano, então não pode pôr medo em ninguém, mesmo que tenha muitos brasileiros, que a gente sabe que sobe um pouco o nível técnico do time, mas ainda assim não tem condição. O time do Sporting Cristal não é um time forte. Para mim, o Palmeiras faz os 6 pontos em todos os jogos, em todos os confrontos, e passa em primeiro com tranquilidade. E eu fico com a segunda vaga pro Júnior de Barranquilla, que para mim acho que tá um nível acima do que o Cerro Porteño, mas também não é grande coisa. Essa segunda vaga eu acredito que vai ser bem disputada entre o Cerro, o Júnior de Barranquilla e o Sporting Cristal correndo por fora. Também pode complicar um pouco a vida dos times, mas para mim eu coloco o Júnior de Barranquilla como segundo desse grupo. Grupo G, o último grupo com brasileiros dessa Libertadores. A gente tem LDU, Lanús, Always Ready e Mirassol.
Para mim, Mirassol vai ter vida muito difícil, é o grupo mais equilibrado de todos. Eu coloquei o grupo do Cruzeiro como o grupo da morte, mas esse grupo é muito equilibrado, é muito nivelado. Então, assim, não tem vida fácil o Mirassol. O Mirassol vai ter que lutar muito para conseguir a sua vaga, até porque a gente não sabe nem se o Mirassol vai conseguir fazer os seus jogos dentro de casa ou se vai precisar mandar jogos fora. Se precisar mandar os jogos fora do Maião, vai ser muito mais complicado, porque eles vão ter viagem longa para chegar. Eles tinham colocado, se eu não estou enganado, o estádio do Pacaembu como a sede deles, se não conseguir liberar a questão de aeroporto, eles estão tentando liberar o aeroporto de São José pela ANAC para poder ficar como aeroporto internacional para receber, porque tem que estar até 100 quilômetros do estádio o aeroporto internacional para receber os voos e os times que chegam para enfrentar eles, para ter questão de voo direto e tudo mais. Então, o Mirassol corre contra o tempo para conseguir uma liberação na ANAC. E se não conseguir isso, vai ter que jogar fora de casa e eles vão mandar os jogos provavelmente dentro do Pacaembu. Questão do Mirassol. LDU, dificílimo, Thiago Nunes fazendo um baita de um trabalho. LDU foi semifinalista do ano passado da Libertadores, a gente não pode esquecer isso. Eles quase conseguiram eliminar o Palmeiras, venceram o jogo de ida por 3-0 e aí tomaram taca no segundo, foi um 4-0, mas ainda assim foi um time que dificultou muito a vida do Palmeiras, eliminou o São Paulo da Libertadores do ano passado. Então, assim, não é um time fácil, é um time chato de ser enfrentado. A questão do Thiago Nunes, que vem treinando muito bem esse time da LDU. Eles são o sétimo colocado no Campeonato Nacional. Eu sei, mas eles são o 10º do ranking e é um time que tem uma estrutura, que tem um trabalho, tem altitude a seu favor. Os jogadores do Mirassol têm complicação aí porque eles não, a maioria dos jogadores não tem essa experiência de campeonatos internacionais, de jogar em altitude, de jogar contra times de fora. O Lanús, a gente sabe da qualidade, mostrou a qualidade que ele tem agora no começo do ano, batendo no Flamengo, vencendo a Recopa para cima do Flamengo. Então, assim, é um time muito complicado. O estádio do Lanús está sempre cheio, é uma torcida muito apaixonada. Eles dão muito valor para a competição continental. Então, assim, vai ter muita dificuldade de jogar tanto em casa quanto fora o time do Mirassol. E o time do Always Ready é um time boliviano, não é um time forte, mas ainda assim joga numa altitude absurda. É o segundo estádio mais alto do mundo. Eles jogam lá em El Alto, até porque o próprio nome já diz, lá no alto. E com isso, vai ter muita dificuldade o time do Mirassol jogando lá na altitude de El Alto. O time do Always já complicou a vida de times brasileiros. O Corinthians já sofreu lá. O próprio Internacional já sofreu lá também. Então, vai ter muita dificuldade de Mirassol nesse grupo. Jogando em casa contra o Aris Ready, na minha visão, é o único jogo que o Mirassol entra como favorito. Então, se eles sonham com alguma coisa, vai ter muita dificuldade. O começo de temporada do Mirassol não é lá aquelas coisas, não é um campeonato muito bom, um início de ano muito bom, tá dentro da zona de rebaixamento, vai ter muita dificuldade. Reformulou muito seu elenco do ano passado para esse. Então, o Mirassol, o Rafael Guanais precisa aí pôr a sua qualidade, que ele já se mostrou ano passado, ser um baita de um técnico. Eu enalteço, perdão, engasguei, enalteço muito o Guanais, que eu acho ele muito bom, o trabalho que ele fez ano passado foi espetacular, mas a questão do calendário vai sofrer e vai apanhar muito o Mirassol para isso, precisa organizar, porque se não tomar cuidado é a mesma questão do Cruzeiro, corre risco de rebaixamento. Então, para mim, o Mirassol precisa ficar de olho aberto, precisa tomar cuidado, e eu coloco para mim nesse grupo, passa LDU e Lanús. Eu acho que Mirassol vai ser muito complicado para ele conseguir passar, até porque o grupo não é um grupo fácil, é um grupo muito equilibrado, com adversários muito complicados e que tem casca de Libertadores. Tanto a LDU quanto o Lanús tem casca. O Lanús chegou na final aí contra o Grêmio recentemente, acabou perdendo, mas chegou em final. LDU tá todos os anos, como eu disse ano passado, chegou em semifinal, então assim, são adversários muito difíceis que o Mirassol vai ter. E o último grupo, o grupo H, a gente tem Del Valle, Libertad, Rosário Central e o CV. Como não tem brasileiro, não vou destrinchar muito esse grupo, até porque não parei muito para estudar, mas para mim passa Del Valle, Rosário Central, que é o time do Di Maria. Di Maria tem tudo para fazer a diferença nesse time, é o time de coração, e ele está jogando muito lá pela Argentina, o Di Maria. Então, para mim, passa o Del Valle, que tem aí todos os anos enchendo o saco dos times brasileiros, principalmente. Passa Del Valle, passa Rosário Central. Para mim, o CV é patinho feio desse grupo, vai apanhar em todos os jogos. Então, para mim, fico com Del Valle e Rosário Central nesse grupo. Só um último recado, lembrando que essa semana ainda vai sair um vídeo falando sobre os confrontos da Copa do Brasil. Não vou esquecer disso, vou comentar sobre, vou fazer um vídeo falando sobre todos os confrontos que a gente vai ter na Copa do Brasil, os favoritos e as dificuldades dos times. Então não esquece, se inscreve, deixa aí o like, se inscreve, porque você não vai perder mais nenhum vídeo aqui. Resenha do Doutor está sempre a milhão aqui no YouTube. Tamo junto.